Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de todos os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo é bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Meus amados, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus, Ele deu vários talentos e dons, e Ele tem um chamado para as nossas vidas. Para cada um de nós, o Senhor, Ele tem chamado, Ele tem um ministério. Para cada cristão, para cada pessoa que existe. Eu sei que a maioria, a grande massa no meio do povo de Deus, acaba sendo de pessoas que assistem cultos, de pessoas que participam do culto, mas que muito pouco estão de fato envolvidas com a causa do Evangelho, que de uma maneira muito superficial, aqui e ali, de repente, estendem a mão para dar algum tipo de suporte, porque acham que de repente isso é trabalho do clero, acham que de repente existem outras pessoas que estão com tempo disponível e têm condição de exercer de repente um compromisso maior no meio do povo de Deus. Isso tem uma coisa que eu aprendi com o meu pastor desde cedo, e sobretudo quando eu comecei a exercer liderança na igreja, ainda bem jovem. E eu aprendi com ele o seguinte, ele dizia assim: Fredinho, nunca dê uma responsabilidade a alguém que é desocupado, a alguém que tem muito tempo livre, porque ele tem tempo livre porque não tem responsabilidade. Porque quem tem responsabilidade sempre tem alguma coisa a fazer. E quem tem responsabilidade e sempre tem alguma coisa a fazer, essa pessoa, quando assume um compromisso, ela sempre vai cumprir o compromisso que assumiu. Então, eu aprendi isso, que quando a gente de fato entrega a vida a Jesus, não tem desculpa para não servir a Jesus. Aliás, existe, um ditado que diz assim: quem não nasce para servir, não serve para viver. E Jesus, Ele levou isso às últimas consequências. Sendo Ele mesmo o Senhor, Ele serviu até o fim. Mas note aqui, que a Escritura está dizendo que Deus tem um chamado. Deus chama uns para apóstolos, e nós temos hoje o ministério apostólico, continuado, por exemplo, através dos bispos das igrejas. Uns para pastores, aqueles que vão estar cuidando também das pessoas, às vezes um grupo menor, às vezes um grupo maior, mas vão estar ali cuidando, levando o alimento necessário. Qual é o alimento necessário? É a palavra de Deus. Alguns vão ser mestres, ou seja, vão
ter um ministério de ensino. Enfim, o Senhor tem um chamado para a vida de cada um de nós. Eu me lembro que há alguns anos, e isso acho que já tem mais de 10, bem mais, eu chego lá na nossa antiga casa, né, lá no centro, na Eurico Valois, estava escuro, e quando eu chego na igreja, já quase anoitecendo, eu escuto um barulho no templo. Eu estava indo para a minha sala, escutei um barulho no templo, e aí eu fui olhar, e quando eu cheguei, eu vi que tinha alguém que estava arrumando as coisas. Uma irmãzinha nossa estava ali arrumando as coisas, limpando. Nós tínhamos o zelador da igreja, mas ela estava lá limpando. Ninguém pediu para que ela fosse fazer aquilo, mas ela estava fazendo aquilo. E ela estava fazendo de todo o coração. O secretário da igreja na época me perguntou: o senhor quer que eu mande ela sair? Porque ela entrou, eu nem vi que ela entrou, porque eu tinha perguntado quem está no templo, e fui seguindo para lá e ele veio atrás de mim. Aí eu vou mandar ela sair. Eu fiz: não mande ela sair. Não mande ela sair, ela está adorando ao Senhor, ela está servindo ao Senhor, e ela está servindo da maneira mais bela que existe, porque ninguém pediu, ela foi secretamente fazer aquilo para o Senhor. Ela está cuidando da casa de Deus, né? E Deus deu a ela aquele talento, aquela capacidade que, usado por Deus, se torna um dom chamado serviço. E ela estava ali servindo daquela maneira. Ou seja, não existe desculpa para a gente não fazer o que é certo. Não tem essa história de não tenho tempo. Não tem essa história, eu sou muito ocupado. Não tem, não existe. Deus tem um talento, tem um dom, tem um chamado para a vida de cada um de nós. A questão é se eu quero ou não, se eu quero ou não exercer esse talento, se eu quero ou não colocar as minhas capacidades intelectuais, físicas, de recursos para a obra do Evangelho, para a adoração do nome do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas por Jesus. Você já parou para pensar que o Senhor, Ele quer usar você para alcançar vidas que não o conhecem? Às vezes as pessoas colocam um monte de dificuldade para isso, né? Mas eu nem conheço a Bíblia toda, eu não tenho, Ele me deu outros talentos, bispo, mas eu não tenho esse talento de pregar. E quem disse que você prega só falando? Tudo que a gente faz para o Senhor, para a glória do Senhor, é a manifestação do amor de Deus no mundo. Deus, Ele quer usar a mim e a você para manifestar o seu amor. E isso é bom, isso é justo, mas para isso é preciso maturidade. É preciso deixar, como disse o apóstolo Paulo, as ações inconsequentes de meninos. Ou seja, é preciso parar de ser menino. O próprio apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, agia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino de lado. Então é preciso crescer, e é preciso crescer em graça, é preciso crescer em amor, em compromisso com Jesus, sem invencionices. Nós vivemos um tempo hoje em dia, queridos, né, que as pessoas dizem que estão muito ocupadas, tem muitos compromissos. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem sentir, querem sensações. E eu vou dizer uma coisa a você: viver essa vida com Cristo é uma grande aventura, cheia de sensações, porque até eu não sentir nada é estar sentindo coisa nenhuma.
E nesse sentido, quantas vezes eu não subi ao púlpito, dizendo assim: ô Senhor, eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa acontecer e alguém pudesse me substituir assim, ó. Porque eu tô sentindo assim que hoje eu tô aqui, ó, não tem óleo no tanque, tô seco, tô no deserto, mas eu tenho responsabilidade contigo, Senhor. Eu tenho um compromisso contigo. E se o Senhor não fizer alguma coisa acontecer para que eu não fale, eu vou falar, eu vou pregar. E subi no púlpito, preguei, saí, e Deus, Ele mostra que é Deus. E mesmo sem sentir coisa nenhuma, chegar alguém junto de mim e dizer: obrigado, porque Deus falou comigo ao meu coração. Aleluia, isso é que importa, que Deus fale e o homem cale. Tem que ser assim. E isso vai acontecer à medida que a gente tiver compromisso, responsabilidade com o Senhor. A gente não precisa sentir. Eu não preciso de um arrepio para saber que se eu não amarrar o meu cadastro de manhã, eu vou pisar e vou acabar caindo. Eu não preciso sentir, de repente, como uma torrente de águas passando por mim, para saber que se eu não botar o meu despertador para estar cedo no outro dia de manhã trabalhando, entendeu? Eu vou me dar mal no meu trabalho. Eu faço isso porque eu preciso ter compromisso, responsabilidade. Eu não preciso. Mas hoje estão querendo ensinar o povo de Deus que ele precisa estar sentindo um arrepiozinho, uma coisa ou outra. E aí nós vemos pessoas que poderiam estar exercendo um ministério tão frutífero como igreja de Cristo, porque aqui é o templo, nós somos igreja assim, reunidos, mas nós somos o corpo de Cristo em toda parte onde nós estamos. E você pode ser instrumento, agente de Cristo no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na rua, na sua vizinhança, dentro da sua casa. E ali pense numa área missionária complicada, é dentro de casa. Eu acho que é a região missionária mais desafiadora, é dentro de casa. Sabe por que as pessoas te conhecem tanto? Que são os últimos a acreditarem na mudança que Cristo pode operar na sua vida. Quando a gente entrega a vida a Jesus, geralmente são os de casa que parece que viram outra coisa, né? Eles viram boi. Por que vira boi, bispo? Porque você faz assim: entreguei minha vida a Jesus, e ele faz assim, ó. São os primeiros a procurar desencorajar, e você tem que perseverar para mostrar Jesus, para mostrar que você virou ovelha no aprisco de Cristo. E aí, amados, eu quero incentivar você a buscar uma fé e um compromisso profundo com Jesus. Não um relacionamento de superficialidade, porque Ele quer usar você. Ele quer que você seja instrumento desse poderoso evangelho dEle. E você não precisa conhecer a Bíblia toda. Eu tenho certeza que por mais que você de repente hoje se enquadre entre aquelas pessoas que eu falei, que são a grande massa de frequentadores, mas se você está aqui, ou você de repente está escutando aí pela internet o sermão e está congregando em outra igreja, mas se você ouve, se você parou esse instante num domingo ou qualquer outro dia da semana que você está vendo esse vídeo, é porque Deus o atraiu a isso. Porque a Bíblia diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí.
então é porque Deus, Ele quer sim usar você. E se você está ouvindo, é porque em algum momento da sua vida, por mais que você de vez em quando brigue com isso e diz, não, isso é coisa ou da minha cabeça, ou isso é coisa normal, corriqueira que acontece com todo mundo, mas em algum momento o Senhor, Ele falou ao seu coração, na sua vida, e fez alguma coisa em você, senão você não estaria aqui. Amém? Eu quero saber aqui hoje, sentado nesse ajuntamento, tem alguém aqui que reconhece que Jesus já fez alguma coisa na própria vida? Amém, Deus seja louvado. Você não precisa saber toda a Bíblia não, basta você saber o que Jesus fez na sua vida, e você precisa falar, e quando você falar o que Jesus fez na sua vida, o Evangelho vai estar sendo pregado através da sua vida. O que não quer dizer que você não precisa conhecer profundamente a palavra de Deus. Precisa, a gente precisa. Mas por que eu preciso, bispo? Para que você não seja mais um levado como o vento, em roda de vento, em redemoinho, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino equivocado. Minha gente, hoje tem, certo? Hoje tem fé para qualquer gosto. Parece um mercado. Prateleiras abarrotadas, o que é que você quer? Temos aqui. E Jesus, Ele deixa muito claro no texto do Evangelho, segundo São Mateus, nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. De maneira nenhuma. Mas vai ter gente se justificando naquele dia, dizendo, como assim, Senhor? Olha, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. E eu estou vendo, tem muita profetada sendo dita aí, diferente de profecia. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. O nome do Senhor tem poder. É Jesus quem bota para fora, não é pessoa humana nenhuma não. Em teu nome fizemos muitos sinais e maravilhas. Aí eu direi abertamente naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês que estão ensinando o engano ao meu povo, conduzindo por um caminho errado. Gente, nós somos carismáticos. Sabe o que isso implica dizer? Que aqui nessa igreja nós cremos na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Deus continua operando hoje no meio do seu povo. Deus, Ele está aqui no meio de nós, Ele continua falando aos nossos corações. Hoje o Senhor, Ele está aqui, Ele fala comigo, Ele fala com você, e Ele está dizendo hoje a você, para de escutar coisas que vão massagear o seu ego, para de ir atrás de coisas que vão fazer você ficar se sentindo benzinho assim, tranquilo, e sai do teu lugar, sai da tua comodidade, sai da tua zona de conforto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que você precisa Ele vai fazer, mas você tem que confiar primeiro nele, e deixa Ele cuidar da sua vida. Isso implica dizer, nós sermos carismáticos, que nós cremos em todos os dons que estão ali relatados na Bíblia, mas que nós seguimos a doutrina dos apóstolos, e do ensino dos apóstolos a gente não sai para canto nenhum, para canto nenhum. E eu sei que muitos de nós, muitas vezes, isso já aconteceu comigo aqui mesmo em Vitória. Uma vez, alguém chegou para mim e fez assim, eu não era bispo na época, e a pessoa chegou e fez assim para mim, pastor, o senhor
se incomodaria de alguma vez fazer um culto que não tivesse que usar as vestes? Não. Não sendo um culto eucarístico? Não. Tantas vezes eu preguei sem vestes. O Senhor se incomodaria em algum momento a gente fazer que tivesse um momento assim, num evento, a gente fizesse uma ceia usando pão e suco de uva? Existem celebrações que nós temos na nossa própria igreja que a gente faz o ágape, né? Um jantar ágape, assim, um momento ágape, e a gente usa pão. Não usa suco de uva, mas usa pão. Partimos e distribuímos. A gente já faz. Aí quando ele veio no terceiro pastor, aí eu disse, espera aí. Eu tinha chegado há pouco tempo em Vitória e começou a vir gente de muita igreja. E eles vinham ver o culto, vinham escutar o sermão, vinham durante a semana querer se aconselhar. Aí eu disse, fulano, você está me perguntando isso porque você está vendo gente de muita igreja vindo aqui, né? É, por isso. E nós somos diferentes de todas as igrejas evangélicas, não é isso? Que você conhece? É. E você acha que de repente a gente não vai ser aceito, né? Isso. Aí eu perguntei, se um dos pastores de uma igreja batista soubesse que eu ia lá, você acha que ele fazia uma ceiazinha lá com hoste e vinho para mim? Não, pastor, de jeito nenhum. Nem uma alvazinha ele colocava para me receber? Não, pastor, de forma alguma. Por quê? Porque aí é descaracterizar a igreja dele. Pois é, nem eu vou descaracterizar a minha. Nem eu. E eu quero dizer uma coisa a você, meu amado, minha amada. Tem muitas igrejas sérias que não tem nada a ver com a gente nesse sentido litúrgico. Mas tem muita invencionice nova por aí. E que acaba destoando de tudo aquilo que Deus estabeleceu. E se tem alguém que ama a liturgia, é Deus. Vá ler Levíticos. Veja Jesus na última ceia, como ele fez todo o passo a passo da Páscoa de uma maneira excelente. Você sabe, meu amado, minha amada, por que a gente tem um corredor aqui no centro da igreja e o altar está aqui? Porque um dia o meu Senhor, Ele deu a vida dele na cruz por amor a mim e a você. Ele se derramou naquela cruz, cada gota de sangue, Ele morreu naquela cruz. E na hora em que o Senhor expira, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, mostrando que Deus rasgou o véu e deu acesso livre a mim e a você. É por isso que quando você entra na porta da igreja, a primeira coisa que você vê é o altar, porque não existe mais impedimento. Você tem livre acesso ao Pai, porque Jesus pagou o preço disso. É por isso que a gente tem um corredor, a gente tem um altar e a gente tem uma cruz, porque é o sinal que o Senhor deixou para nós da nossa salvação. E isso é bom, e isso é perfeito. Cristo é centro. Cristo é o centro do nosso culto. Cristo é o centro da nossa adoração. Na mesa nós comungamos e recebemos Jesus. Tudo converge para o altar. Mas alguém um dia teve uma bela ideia. E isso para mim, que sou de origem episcopal desde o meu nascimento, isso grita. Quando alguém diz, agora sim, não temos mais um altar, nós temos um palco. Chuta o altar para lá. Tira a cruz. Tira tudo. Bota um homem aqui no meio. Deixou de ser cristocêntrico, é antropocêntrico agora. Quando ele sai, vem uma banda. Aqui cada um fica no seu devido lugar, no canto e no canto, porque Jesus é centro.
E isso é bom, isso é perfeito, e isso é agradável a Deus. E isso remete a tempos imemoriais para nós. São os primórdios da nossa fé, dos primeiros dias da igreja. E isso nós temos visto que a adoração é desviada, o culto é desviado nos nossos dias. As pessoas fazem tudo para atrair pessoas. Gente, deixa eu ensinar uma outra coisa a você, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para atrair pessoas para dentro do templo, não. Elas virão pela ação do Espírito Santo, porque a cada dia de glória em glória o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É o que diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu não estou querendo encher a igreja, o templo, de gente. Eu estou querendo encher gente de Cristo. Se as pessoas forem cheias de Jesus, elas virão adorar o Rei da Glória. Elas vão buscar Ele. Eu não vou. Às vezes as pessoas ficam assim, mas bispo, a gente podia fazer. Eu não vou me render à moda. Moda passa. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Ela continua sendo a mesma. E Cristo, Ele quer usar você. Ele quer usar você como ferramenta, como instrumento dEle. Ele não quer lhe usar como massa de manobra, mas como instrumento na mão dEle. Um instrumento poderoso para a glória dEle. E quanto mais você abre o seu coração a esse Jesus, mais esse Jesus, Ele vai incendiar o seu coração e vai fazer com que você seja usado por Ele. Nós não precisamos de modas, queridos. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, Ele passeia aqui no meio de nós. Ele fala aos nossos corações. Ele nos convence do pecado, do juízo, do erro. E eu tenho certeza de uma coisa, em nome de Jesus, naquele dia glorioso, quando nós nos apresentarmos diante dEle, Ele não vai dizer para mim e para você que ouve essa palavra e a recebe, apartai-vos de mim. Não, Ele vai dizer a mim e a você que ouve essa palavra e a recebe: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. Ele vai falar para mim e para você. Mas sai da zona de conforto. Para de dar desculpa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Não confia na tua agenda. Não confia nas tuas capacidades. Não confia no teu intelecto. Não confia na tua força física. Mas confia, entrega. Confia nele. E o mais ele fará. O que você não pode fazer sozinho, Ele fará por você. E o que você puder fazer, Ele faz com você. Mas não brinque de ser cristão. Não se deixe levar pelo mercado da fé. Porque a fé não se compra. Jesus não está à venda. Muito pelo contrário, Ele foi quem pagou o preço naquela cruz, por amor a mim e a você. Se tem uma coisa que pela nossa natureza, em algum momento da vida todos quisemos, foi que alguém pudesse morrer de amores por nós. Alguém já foi alvo do seu olhar e você queria que aquela pessoa ficasse caidinha, sim ou não? Sim ou não? Vixe, vocês estão uma coisa assim. Você não queria que aquela pessoa amada simplesmente assim morresse de amor por você? Existe uma pessoa que morreu de amor por você. E o nome dele é Jesus. Ele literalmente morreu de amor por você.
Pois Deus amou ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu, Ele pereceu morte de cruz, para que eu e você não precisássemos morrer, para que nós não precisássemos perecer. Jesus. Eu lembro de uma história que eu escutei quando eu era menino, num sermão também. Num sermão pregado pelo meu pastor. Eu digo assim, Dom Paulo, falo muito que ele é meu pastor porque eu nunca tive outro. Nunca tive outro. São 44 anos que eu tenho o mesmo pastor, graças a Deus. E uma vez ele contou uma história de um rapaz que era seminarista, muito humilde. E ele, para pagar os seus estudos e se bancar, ele trabalhava numa empresa, na época, de venda de bíblias. Mas não é a história do gago não, viu? E disse que ele estava lá no seminário, entrou uma moça para fazer teologia, uma moça linda assim, aquela assim que chega a dar um impacto quando vê. E ele ficou caidinho pela moça. Só que a moça, ela era linda e ele era fraco de feição, bichinho. Olhe, a situação era complicada. Na hora de passar na fila da beleza, ele não entrou. Eu disse, é besteira, pegou outro caminho. E ele foi falar com o melhor amigo dele do seminário. E o amigo dele chegou e disse assim, fulano, tu tá doido? Tá vendo que essa menina nunca vai olhar para tu? Ela nunca vai querer nada contigo, rapaz. O pessoal do seminário tá tudo doido por ela. Ela vai arrumar um namorado bonitão aí. Ela não vai nem olhar para você. E ele escutou aquela palavra. Lá no fundo ele sabia disso, mas fazer o que se ele estava apaixonado? E ele nutriu aquele amor platônico ali. E ele soube que aquela moça ia ter que parar os estudos. Ela já tinha falado com alguém que precisava trancar a matrícula por dificuldades financeiras. E aí ele correu, foi falar com o reitor do seminário. E foi falar com o reitor e disse, olha, os estudos da fulana eu pago, mas eu não quero que ela saiba. Aí o reitor, não, você não tem condição, você trabalha muito, mal dá para você pagar os seus estudos e se manter. Ele, não, eu quero que ela faça, eu quero fazer isso por ela, eu amo muito essa moça e eu quero pagar os estudos dela. Mas como você vai fazer isso? Eu vou trancar o meu curso e vou pagar. Quando eu tiver condição eu volto. E ele continuou trabalhando, vendendo Bíblia. Ela não precisou sair. O reitor não disse quem era o benfeitor dela. E ela continuou estudando e ele pagando então o curso. Só que aí ele vendeu muita Bíblia, ganhou um cargo a mais, a situação melhorou, ele pôde voltar a estudar. E quando ele volta a estudar, aquela moça já estava mais ou menos ali, no mesmo nível dele. E num dado momento ele tomou coragem e foi se declarar para a moça. E ele falou do seu amor por ela e tal. Olha, aquela moça começou a rir na cara dele. Ela debochou dele. E todo mundo viu aquilo e ele ficou arrasado. O reitor, sabendo do que aconteceu, chamou a moça e fez, você não devia ter feito aquilo com ele. Aí ela disse, mas
Reitor, é ridículo, não está vendo que não tem condição? Eu jamais iria amar uma pessoa como ele. Ele não combina comigo. Aí o reitor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já era o ano de formatura. Sabe quem foi que pagou seu seminário todo esse tempo? Foi ele. Não era para eu lhe dizer, mas eu acho que eu preciso dizer isso a você. Ele deixou de estudar e só agora que a situação dele melhorou é que ele veio terminar os estudos. E ela ficou revoltada. Olha, ela ficou revoltada. Sentiu magoada, traída. Anos se passaram. Aquele amigo que ele havia confessado o seu amor perdeu-se o contato. E um belo dia eles vêm andando, passeando assim e tal. O amigo chega e vê os dois juntos. O rapaz fraco de feição e a moça, a bonitona do seminário, de mãos dadas andando, casados. E ele tomou um susto. Oi, gente, e essa novidade aí e tal? Não, já faz algum tempo que a gente casou. Mas e depois daquela situação lá? Aí ela disse a esse amigo: depois daquela situação, eu parei e pensei. Eu refleti, eu vi que eu estava muito errada. Eu tinha conceitos errados. E eu refleti o seguinte: como eu posso não amar alguém que me ama tanto assim? Como eu posso não me entregar a alguém que me ama tanto assim? Como eu posso não servir alguém que me ama tanto assim? Casaram e viveram felizes. E agora, Jesus está diante de você. Jesus te ama de uma maneira tão profunda como jamais ninguém te amou. Ele não está vendendo ilusões para você. Ele não está jogando conversa no seu pé do ouvido para usar você de alguma maneira. Ele não está querendo brincar de maneira nenhuma de plantar ilusões no seu coração. Talvez pessoas já tenham feito isso com você. Tenham lhe usado, tenham dito o que você queria ouvir. E eu vou ser sincero, com Jesus as coisas não funcionam assim, porque Ele nunca vai dizer a você o que você gostaria de ouvir. Ele sempre dirá o que você precisa ouvir. Ele não está aqui vendendo ilusões, mas Ele está dizendo a você que não dá para ficar na paquera, no flerte, nesse namoro sem fim. Ele quer casar com você. Como não amar alguém que nos amou tanto assim? Como preferir outras opções diante de um amor tão grande assim? Que Deus os abençoe. Que você possa sair da sua zona de conforto. Que você possa decidir por Cristo. E que você possa tapar os seus ouvidos para outras vozes que tentam lhe convencer com adornos, com adereços, e que não têm comunhão com Jesus, porque estão interessadas em encher templos de pessoas e não encher pessoas de Cristo.
seja você alguém que enche a vida de outro alguém com aquele que está dentro de você. E esse alguém é Jesus. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.